Nossa, o Lula foi até a Amazônia, viu? É, pra parar a queimada. Será que consegue? Não consegue, não consegue. Consegue. Não consegue, não consegue. Olha, você é lulista. Não, vou dar um cacete. Cacete. Que cacete, o caralho? Que vai dar? A Miriam Leitão, acho que não sei se ela tá de ressaca. Tá de ressaca? Por causa que o requintismo sofreu um abalo. O êxtase erótico dela parou, né? Bom, ela teve que ceder, né? Ela e os economistas, porque tá aí. Teve deflação. Inclusive baixou os alimentos. Veja só, olha, presta bem atenção. O que eles falavam? Se você tem emprego no país, todo mundo está empregado, se o desemprego cai, todo mundo vai às compras, força os preços para cima. O sujeito chega, compra, o outro fala, vou aumentar os preços, está todo mundo comprando. Então salários, renda, família recebendo, causa inflação. Essa é a teoria dos ricos. Essa é a teoria dos neoliberais. Essa é a teoria da Miriam, de toda a imprensa, que agora está quieta. Por quê? Porque está tendo né? O desemprego caiu, está tendo trabalho para todo mundo, a renda aumentou e houve deflação. Como é que você explica isso? É que simplesmente não se acreditou na teoria anterior. Existe um pouco, ou até muito, de profecia autorrealizável nessas teorias. Que quando você aposta em uma, dado que você é o agente, você acaba realizando. Então você chega e fala, olha, vai ter emprego para todo mundo, então os preços vão aumentar. Aí o preço aumenta. É induzido. Agora, se você fala assim, vai ter emprego para todo mundo e nós vamos controlar a inflação. De que maneira que nós vamos controlar a inflação? Aí vem toda uma série de estrutura, que não é só a questão dos juros, não é só a questão monetária, não é só simplesmente pegar e falar, aumenta os juros para que não aumente o investimento e aí segura o dinheiro. A questão monetária, do cálculo do Banco Central, é um elemento. Há uma série de outros elementos. Você ter a distribuição dos produtos, você ter silos para guardar, você ter política para pôr o alimento num lugar ou no outro, você ter o investimento certo na hora certa. É um conjunto de políticas que o país precisa estar funcionando para realizar. Para realizar, precisa estar funcionando, seus ministérios precisam estar funcionando. E precisa ter o quê? Uma equação que organize gastos e receita. Foi só o governo começar a governar, não fez milagre nenhum. As coisas começam a funcionar. Foi o que o Lula falou. Bem, e agora? Bom, o problema é que agora, dado que as condições macroeconômicas, digamos assim, estão relativamente favoráveis, dado que o governo tem chance de falar grosso, porque o caos na economia não aconteceu, pode-se tentar enfrentar o drama maior que está acontecendo no mundo e particularmente no Brasil. A Amazônia. Queimadas. Então o Lula foi correndo lá para a Amazônia, porque finalmente as pessoas começaram a entender que se São Paulo, se o Rio Pinheiros está com problema secando e com poluição, isso tem a ver com o desmatamento na Amazônia e com o problema dos rios, como o caso do Rio Madeira que está secando. Começou-se a entender isso, né? Uma coisa que há 200 mil anos está sendo falada, agora começou a entender. Então, a manchete dos jornais já indicam isso e as reportagens começaram a ter um tom
mais crítico. De modo que a Folha de São Paulo hoje, no meio dessa reportagem onde o Lula vai lá para a Amazônia, tem um dado aqui. Né? A pesquisadora do INPE, Luciana Gatti, disse, já está na reportagem, ó, já começou a aparecer, a seca não é a principal culpada pela alta de queimadas. Então não é uma questão sazonal, tem seca, aumenta a queimada. Não, não é. Mas sim a ação criminosa em campo. O governo deveria decretar estado de emergência climática no Brasil inteiro, proibir qualquer desmatamento e propor projetos enormes de reflorestamento, um plano emergencial para a sobrevivência da população. A fumaça das queimadas tomou grande parte do país, inclusive o sul, o sudeste, se espalha pelo Peru, Colômbia, Equador, fala o outro pesquisador, Henrique Bernini. Aí vem. Chegou lá? Não chegou. A reportagem chegou onde a gente queria? Não chegou. Atenção. Interrompemos a nossa programação para chamar Rodolfo Salme. Então, Rodolfo, tá com você a bola. Porque a questão toda, gente, não é simplesmente chegar no ponto de dizer que o incêndio é criminoso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é dizer quem é o crime. De quem é o crime. E aí, meu amigo, não vem com esse papinho, não. Não vem com esse papinho que agro é pop. Não vem sempre com esse papinho que minerador é bonzinho. Não vem com esse papinho que garimpeiro é um tchutchu. E não vem com esse papinho de que há o capitalismo do desenvolvimento sustentável. É aí que mora o problema. Dizia o Aristóteles que não há ciência se não há identificação das causas. Ciência é ciência das causas, dizia Aristóteles. Claro que as 4 causas do Aristóteles nem sempre nos servem, mas a causalidade é alguma coisa que virou uma espécie de senso comum. Investigar é procurar as causas. Quais as causas? Tem as causas imediatas que você vê. Incêndio criminoso, não é mais a seca, ótimo. Mas tem outra causa. Qual? Esses que eu falei. O nosso capitalismo, ele precisa ter um ponto de balanço. Ele precisa ter algo maior, melhor, mais eficiente do que a palavra desenvolvimento sustentável. Eu acho que está na hora de começar a parar de falar de desenvolvimento. Muito menos sustentável. Eu acho que está na hora de começar a enfrentar as coisas com a palavra que o Lula não gosta. Ele absorveu o discurso da direita e não consegue sair dele. Qual? Essa história, gente, de que não pode ter santuário. Eu acho que esse foi o passo que o Lula não podia ter dado quando ele falou que ele não quer que a Amazônia se transforme num santuário. Aí que está o erro. A Amazônia tem que ser um santuário. Se não é no todo, pelo menos ela tem que ter as terras indígenas como santuário. E não acontece isso. São campos e campos e campos do tamanho de futebol, tamanho do campo de futebol, de desmatamento que envolve garimpo, poluição. Sem contar esta mania que o Lula tem de hidrelétrica. Como o Lula gosta de hidrelétrica, gente do céu. Por quê? Porque ele é uma figura como eu, dos anos 70. Viva Itaipu.
energia limpa. Nós não tínhamos, nos anos 70, uma consciência de como que a energia limpa era energia terrível. Ela tem um impacto ambiental por conta das hidrelétricas que às vezes é tão nefasto quanto o impacto ambiental das queimadas. Quando eu era garoto, no lugar que eu estou agora, no interior de São Paulo, começaram a aparecer as hidrelétricas no Rio Tietê. O Rio Tietê vai voltar a ser navegável, como foi com os bandeirantes. E patati patatá, e inunda ali, inunda aqui, inunda ali, inunda aqui. E o Estado paga para os fazendeiros, para os sitiantes. Meu avô, inclusive, ganhou bastante dinheiro defendendo os sitiantes diante do Estado que não queria pagar. E a antiga Sherp, Companhia de Engenharia do Estado de São Paulo, que fazia as hidrelétricas e tal. Eu era garoto. Então, eu vi o clima mudar, eu senti o clima mudar. Alagou, perdeu as florestas, mudou o clima. Parou de ter chuvas regulares para ter tempestade. Depois veio o desmatamento da soja, da laranja, e aí virou essa desgraça que o interior de São Paulo virou. Mas o das hidrelétricas que a gente pensava que ia ser uma coisa interessante, não foi. Não foi uma coisa interessante. Não foi uma você pode falar, mas você vê, né? Aquele tempo não tinha iluminação, ou agora, né? Gente, o que nós ganhamos com iluminação? Nós ganhamos só tempo de sono a menos. Então, o problema é, você tem iluminação para quê? Para perder sono e para perder clima? Então, onde a gente quer chegar? Então, veja, não foi uma coisa que a gente sabia calcular o impacto ambiental. A gente não soube. Tanto não soube que rapidamente os animais se deslocaram para as cidades, se deslocaram para as plantações começaram a se guardar, e aí o cara começou a falar, por que eu vou ter uma plantação diversificada? Se vem aí o bicho come. Não, eu vou matar o animal, vou pôr gado, ou vou pôr soja, ou vou pôr laranja. E aí eu industrializo isso. Então foi aí o resultado foi, o rio invadiu, aí o cara perdeu a noção do que é mata ciliar. Não tem mais mata ciliar, porque a hora que você inunda um lugar, acaba a mata ciliar. O que é a mata ciliar? É o do lado do rio. Mas se o rio inunda tudo e vira aquelas grandes represas, perde-se a noção de mata ciliar. Aí o cara, o que ele faz? Ele planta laranja, soja e tal, até encostar no rio. Aí ele joga o agrotóxico. Você come a laranja com agrotóxico e depois você bebe a água errada, o peixe morto, o rio assoreado, aí vem as enchentes. Isso foi o que a gente assistiu. Tenho 67 anos, pô. Eu assisti tudo isso. E o Lula não entende, porque ele é um cara excessivamente urbano. Excessivamente urbano. O Lula, quando ele vai para o campo, ele vai para o Nordeste. Ele não vai ele não tem esta vivência do que aconteceu no interior. E ele está muito ligado ao desenvolvimentismo da ditadura militar, ao desenvolvimentismo das grandes obras. Ele ainda está ligado a isso. E precisa mudar. Precisa ter outra consciência. Agora ele vai lá, vai dar um dinheiro para ver as queimadas e tal. Enxugar gelo. Ano que vem vai ter de novo. Nossa, verdade. A gente vem pra cidade. Viemos pra cidade porque não tem comida lá. Olha, tem alpiste aqui. Mas a gente queria estar lá na floresta, né? Ele não vai diminuir, porque você gasta dinheiro, né, em ações que não são ações que vão resolver.
Então tem que aproveitar o bom momento econômico para falar com voz grossa no outro lado da política, que é o lado da ecologia. E dava para falar um pouco mais grosso agora. Dava para falar. Mas o Lula está pisando em ovos, né? Que um congresso conservador, ele pisa em ovos. Principalmente em época de eleição. Peitar o agro agora. Peitar o agro quando? Não tem hora para peitar o agro. Tem que peitar todo dia. É um elemento nefasto na sociedade brasileira. É um elemento nefasto. Porque ele inverte a relação. Ele acha que ele colabora com o PIB. Não é ele. Quem colabora com o PIB é o gasto das famílias. Não é o agro. Veja as estatísticas. Daqui a pouco a gente volta.